E para esse debate, os palestrantes de alto nível aqui do 4º Congresso Brasileiro do Plástico, eu convido então da Alemanha, participa o diretor executivo da Flexible Packaging Europe, embalagens flexíveis da Europa, Guido Hofdenkamp, que nos apresentou a contribuição das embalagens flexíveis para a economia circular. Também a Thais Voivodik, que está atendendo ao 4º CBP da Inglaterra e apresentou a economia circular dos plásticos sob a visão da Fundação Ellen MacArthur. Gustavo Alvarez, CEO da América Tampas e líder da rede de cooperação para o plástico, que apresentou a solução dos plásticos. Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Braskem para a América do Sul, que apresentou a economia circular dos plásticos sob a visão da Braskem. E Alfredo Schmidt, que é o presidente do Instituto Sustenplastic, que irá mediar esse debate. Bom, então eu vou começar. Bom dia a todos, bom dia, Thaís. Bom dia, Guido, que faz tempo que eu não vejo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fabiana. Tá? É um prazer enorme estar tendo a oportunidade de ficar aqui conversando, dialogando com vocês. Tá? Agradeço a disponibilidade de vocês participarem. E esse congresso, eu vou comentar isso para todos que nos ouvem, né? Nos veem, nos ouvem, né? Esse congresso, eu sempre digo que não é um congresso para tratar de preço de matéria-prima, nem de propriedade mecânica. É um congresso para melhorar a relação da sociedade com os plásticos. Quais os caminhos que a gente pode ter para que a gente consiga passar por desafios e inovações para que a gente tenha uma perpetuidade dos materiais, né? Vou só citar um pequeno exemplo antes de passar a palavra, né? No primeiro Congresso Brasileiro do Plástico, que se realizou em Porto Alegre, eu pedi para uma montadora de ônibus, a Marco Polo, que mandasse um ônibus para lá, para ficar exposto à Federação das Indústrias, sem nenhum componente de plástico, nada. Então, havia só uma carcaça. Por que isso? Para mostrar a todos como o plástico está presente na vida de todo mundo, desde que a gente nasce, né? naquele grampo umbilical, até o momento que a vida termina. E os caminhos para isso são todos muito importantes, tá? Para a gente chegar e ter uma perpetuidade, uma melhoria de todo o sistema que a gente vive. Então, obrigado a todos pelo esclarecimento, né? E eu gostaria de fazer uma colocação. Todas as ponderações são extremamente pertinentes, mas eu acredito, né, em mudanças de comportamento de massa. Tá? E eu vejo que, aos poucos, a gente vem conseguindo fazer isso no Brasil, mudando aos poucos. Poderia citar vários exemplos, mas não é o caso. Tá? Eu gostaria de saber de vocês, né, como é que vocês veem isso e como é que a gente pode evoluir em todos esses termos. Eu gostaria de convidar, primeiramente, a Thaís para ouvir a opinião dela. Obrigada, Alfredo. É uma pergunta interessante, né? A mudança de comportamento em massa, ela é possível, de acordo com experiências prévias, né? Mas é possível em função de mudanças sistêmicas, na minha visão, né? A mudança de comportamento a partir de uma mudança de política pública ou a mudança de comportamento a partir de um incentivo da indústria, ela é uma mudança que tem um potencial de ser muito mais rápida do que a expectativa de que haja uma mudança a partir de uma construção de consciência coletiva em escala, por exemplo. Então, não sei se estou respondendo a sua pergunta, mas a minha visão é sobre, né, assim, refletindo um pouco sobre o que a gente falou nas falas anteriores, né, e das mudanças necessárias para a economia circular. A minha visão é essa, né? Sim, é preciso que todos os elos da cadeia participem da mudança,
Inclusive, quando a gente fala mudança de massa, eu entendo que seja um pensamento, né, de qual o papel das pessoas individualmente, né? Sim, é necessário que façam parte da mudança, mas eu vejo como os protagonistas dessa mudança e que provoquem e que permitam que essa mudança aconteça não começa, né, pelos indivíduos, e sim por quem está na indústria, está no governo, enfim, está nas cadeiras de tomadas de decisão. Muito bem, quem prossegue? Pedro, se eu pudesse só complementar, eu concordo plenamente com a Thaís, eu acho que assim, o movimento está acontecendo exatamente porque as indústrias também estão se movimentando, porque o governo está se movimentando, mas eu gostaria de complementar com mais um ponto que eu acho que é relevante em termos de comportamento. Quanto à educação, ela é relevante, ela é muito mais longa, sem dúvida nenhuma, mas incluir a questão de sustentabilidade, uso consciente, descarte, desde quando é pequeno, traz uma mudança de comportamento da sociedade. Né? Acho que assim, eu tenho uma filha de 7 anos e uma de 22 já, que eu vejo que a consciência é diferente, porque hoje em dia, pelo menos na escola em que minha filha menor trabalha, estuda, essa questão de sustentabilidade está muito presente. Então, é o tempo todo ela trazendo exemplos para a gente no dia a dia e nos questionando se tem alguma atitude que alguém joga lixo na rua, a indignação quando a gente sai e ela vê um lixo no chão. Então, assim, é uma mudança de comportamento mais longa, mas ter isso dentro do currículo estabelecido e a gente criando uma nova geração, de fato, com esse olhar, também é uma oportunidade de mudança em massa que eu gostaria de complementar. Guido, você está com a tradução simultânea aí? Yes. Yeah, Sim. Concordo totalmente com o que a Thaís e a Fabiana disseram. Eu também ia dizer que a educação é crucial, como a Fabiana disse. Eu acho que é a mudança mais duradoura, mas para isso é preciso que haja a infraestrutura combinada com um certo nível de fazer valer de cima para baixo. Quando vemos países como o Japão, a Singapura, países na Ásia, devido ao comportamento cultural, ninguém joga lixo na rua. E isso é combinado com meios de fazer valer esse modo de pensar. É uma combinação das duas coisas. Em outros países também existem diferentes tipos de embalagens que não viram desperdício. Agora, se viram, devido ao seu valor material, nem chega ao chão, porque alguém pega esse material porque vale dinheiro. É mais difícil com embalagens flexíveis, mas se for possível oferecer determinados incentivos para que as pessoas não joguem esses materiais no lixo, mas sim coletem esse material, eu realmente acredito que esse problema não existirá mais daqui a 10 anos. Estamos falando de coisas diferentes. Essa é a nossa visão, pelo menos, e é o que eu acredito. Gustavo, com você. Ficou pouco para eu complementar aqui. Acho que está muito completo o que todos comentaram. Eu só queria colocar a cerejinha no bolo dos comentários geral, que para mim é efetivamente o propósito. E aí eu pego o próprio Sustenplace, né, como um exemplo disso. Eu acho que o programa do Tampinha Legal, ele traz exatamente todos esses elementos que a gente comentou. Ele tem a educação, né, ele tem a estrutura, porque se você não tiver estrutura para receber um material e a ideia da reciclagem em conjunto, mas, acima de tudo, tem um propósito. E eu acho que as pessoas, de uma forma geral, a sociedade, de uma forma geral, precisa do propósito. Seja esse um propósito social ou seja ele um propósito econômico. Qualquer um dos dois. Ou, melhor ainda, se os dois estiverem em conjunto. A gente não vai conseguir mobilizar tudo se não houver uma movimentação onde a gente tem a educação, mas que tenha um propósito para isso. E que tenha uma finalidade econômica, porque ficar pagando a mais ou não receber nada em troca não mobiliza, não movimenta,
esse processo todo. Então, a gente tem que ter um conjunto dessa história toda. Então, concordo plenamente com o que todos comentaram, mas eu gostaria de incluir esse elemento, que eu acho que é um elemento importante, que é o elemento do propósito. Alguém quer comentar alguma coisa a mais a esse respeito? Eu queria dizer mais alguma coisa. Talvez algum de vocês já tenha me ouvido falar isso, mas a minha vida profissional, eu comecei dando aula, dava aula de química. Então, eu tenho a educação nas minhas veias, né? E eu, particularmente, não acredito, não é que não acredito, eu acho que sai muito mais barato para a sociedade a gente provocar uma melhoria de educação, porque todos saem ganhando. Se a gente olhar países como Japão, Singapura e outros, a gente consegue observar isso tranquilamente. Aí tem gente que diz assim, puxa, mas isso vai levar muito tempo. Bom, pode ser, mas também depende. Se vocês, talvez a Fabiana e a Thaís não se lembrem disso, que são muito jovens. E o Guido, porque morou pouco tempo no Brasil, mas talvez ele se lembre. Houve uma campanha no Brasil que chamava-se Sugismundo. As cidades no Brasil eram muito sujas nas ruas. E uma campanha publicitária, né, fez melhorar muitíssimo o nível de limpeza, né, nas ruas. Então, a educação, a cidadania, eu acho que tudo isso... Por exemplo, na minha mesa aqui, quando eu vou embora, eu não deixo nenhum copinho de cafezinho na mesa, eu limpo tudo. Né? Então, essa questão de cidadania, eu acho que ela é fundamental para a gente começar, junto, claro, com políticas públicas, etc., verificação da questão tributária, do ICMS, na entrada de produtos para reciclagem, né? Eu acho tudo isso fundamental, mas eu acho que a gente tem que ter o aspecto... Isso é a minha opinião particular, sujeito à discordância de todos, tá? Mas eu acho que é fundamental para que a gente possa evoluir realmente com cidadania. O que vocês acham? Ninguém acha nada? If I may start, Eu gostaria de começar. Eu concordo completamente. Como você disse, pode demorar para algumas pessoas, mas se você não começar você nunca vai chegar lá. E o Brasil é um daqueles países onde uma versão do EPR funcionaria, né? O sistema de responsabilidade estendida do produtor. Nós estamos falando apenas de embalagem, mas poderíamos falar de outros produtos em geral também. Produtos que não causam, não levam a resíduos, que são utilizados apropriadamente durante muito tempo, é mais difícil de ser substituído, ou produtos que também têm a cor da moda. Esses produtos devem ser utilizados por mais tempo ou serem reciclados. O setor da moda, por exemplo, que às vezes também inclui produtos plásticos. Essa é uma área onde podemos mudar a forma como pensamos e agimos, e eu acho que a pandemia deixou bem claro que a gente pode usar as nossas roupas por muito mais tempo do que achávamos que poderíamos antes da pandemia. Então, essa mudança é possível e, passo a passo, uma coisa por vez. Bonito. Eu acho que não é muito diferente do que a Fabiana comentou anteriormente, porque eu tenho a impressão, de novo, que tudo é um contexto. Acho que as novas gerações não vão simplesmente aceitar itens por aceitar. Eu acho que a gente tem novas gerações muito mais instruídas no sentido de encontrar seus próprios propósitos, encontrar suas próprias motivações. É uma nova sociedade que é criada a partir da própria tecnologia. A gente não pode mais descartar o fato de que a informação flui muito rapidamente hoje no mundo. Então, tudo é fácil. Agora, a questão da profundidade é um problema, porque assim como a tecnologia traz a informação de uma maneira muito rápida,
ela não necessariamente é profunda e as pessoas não entendem com o conteúdo. Então, eu acho que tem que ter o propósito para você iniciar o debate e trazer com a educação a profundidade necessária para que você tenha um movimento sustentável, um movimento real, um movimento onde você tenha o apoio de todos e não simplesmente uma obrigação. Esse é o meu único ponto. Mas eu acho que no final estamos todos falando mais ou menos da mesma forma. Acho que sim, é possível o movimento todo, sim, é necessário a educação, mas simplesmente colocar um ponto e fazer com que todo mundo se movimente sem explicar qual é o conteúdo, qual é o propósito, para onde nós vamos, eu acho que vai ter muito mais dificuldade do que se você iniciar com o propósito e aí dar a profundidade necessária. Acho ótimo ponto, e acho que o que é relevante, quando a gente falou da combinação, eu concordo sobre a cidadania, a importância da educação, mas você precisa ter infraestrutura, porque fica difícil você falar que é necessário separar, é necessário destinar adequadamente, e no final sua filha vê todos os dias um saco de lixo, todo mundo colocando as mesmas coisas dentro. Então, assim, acho que vai muito uma questão, primeiro, de educação e exemplo, e acho que, né, o Gustavo fez a provocação de uma das perguntas que você está fazendo. Acho que essa é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. A gente assim, essa questão do propósito, ela é relevante e você tem que fazer o exemplo do propósito que você tem, né? Você fala de reciclagem, você fala de uso consciente, e no final, né, acho que foi o Guido colocou da questão de comprar roupa, por exemplo, na questão de vestuário, você compra sem parar, com seu armário lotado de roupas, o que é o exemplo que você está dando para os seus filhos também? Então, acho que assim, é uma combinação de... Quando a gente fala de implementação de uma economia circular, é uma mudança de comportamento, né, que vai desde o indivíduo até a indústria. E se não tiver essa combinação dos dois lados e que tem o poder público ou para forçar, ou para estabelecer, ter infraestrutura para viabilizar a implementação, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, acho que é muita combinação de todos esses fatores para a gente, de fato, conseguir alcançar um objetivo que é difícil. E quando você pensa de que a forma de produção e consumo está há quantos anos aí desde a Revolução Industrial, é um processo, de fato, que a gente tem que acelerar, porque senão os impactos estão aí cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, tem aí seu tempo de maturidade, tanto na parte de educação como nas ações que a indústria e o poder público estão trazendo. O que eu sou muito otimista é que, assim, nos últimos 2 anos, acho que os avanços foram grandes e rápidos, em relação a todo o período anterior. Essa foi um pouco da minha visão quando a gente fala de reciclado hoje, essa questão de ter qualidade está muito mais evidente, a demanda cada vez crescendo mais, e o questionamento dos consumidores também nesse sentido. Então, eu vejo como uma jornada, a gente sempre fala, acho que a gente ainda está no começo, mas eu acredito muito, assim, olho de forma positiva, porque a gente tem avançado. Bom, se eu puder concluir aqui os comentários desse tema, eu acho que é impossível discordar de que cidadania seja um tema absolutamente relevante, não só para esse tema, né, para qualquer tema, então não tem como discordar dessa frase, mas eu concordo com a Fabiana quando ela diz que existe uma limitação muito grande no poder da população em geral hoje, quando a gente fala especificamente no tema de circularidade de plástico, não só na etapa da coleta, mas inclusive na hora da compra, né? De optar por uma embalagem reutilizável ou por ter certeza de que uma embalagem é reciclável. Isso não depende das pessoas nem da cidadania. A pessoa pode ser absolutamente consciente e não ter acesso a esse tipo de solução, e na hora do descarte, se ela não mora num município que tem a coleta seletiva, ela não vai ter como dar o descarte correto àquela embalagem. Então, existe hoje uma limitação muito grande de se depender da cidadania para avançar nessa agenda, enquanto eu enxergo assim, que o poder de mobilização e de mudança em larga escala hoje, nessa agenda, está muito mais em quem desenvolve os sistemas, né? De quem desenvolve
o produto, de quem desenha um produto, de quem desenha um sistema de entrega, de quem implementa um sistema de coleta. E acho que o exemplo do EPR, dado pelo Guido, é um exemplo muito bom, porque já existe muita evidência já de muitos países de que o financiamento da infraestrutura, coleta, triagem, reciclagem, a partir da iniciativa privada em diversos países, foi o que fez uma mudança drástica nos resultados de circulação de materiais, né? Então, eu acho que é importante a gente basear as nossas decisões e conversas, especialmente, né, aqui estamos todos, imagino, né, que trabalham, toda a audiência aqui, imagino que trabalhe nesse tema, que a gente defina nossas decisões baseadas nessas evidências, né, nesses dados, que existe muita informação hoje para entender quais são as decisões que podem mover a agulha, né, que podem gerar resultados em larga escala. Então, eu acho que aqui é um ambiente bastante propício para a gente ter essas conversas de quais são os dados, quais são as evidências que existem hoje, que mostram quais são os caminhos que podem gerar resultados mais impactantes. Mas, Thaís, você sabe que, na verdade, eu concordo com você que não é só um caminho. Eu acho que existem vários caminhos convergentes, concorrentes entre si, ao mesmo tempo, talvez com velocidades um pouco diferentes uma da outra, mas que todos têm que chegar ao mesmo ponto, porque senão há um desequilíbrio lá na frente. Então, a coisa, sob meu ponto de vista, funciona assim. A questão é que, como você diz, tem muitas informações, mas a sociedade recebe muita informação errada, muita informação turva, muita informação que não é clara e, às vezes, atendendo interesses. Uma das coisas aqui no Brasil, pelo menos, que me incomoda muito, é que quando surge qualquer tema ligado à questão dos plásticos, né, normalmente, quem é que é consultado? Não estou dizendo que é sempre, estou falando normalmente. O pessoal vai consultar a associação médica, perguntar o que os médicos acham. Depois, Fabiana, com respeito que tu é advogada, vão perguntar para a OAB o que a OAB acha. Né? Enquanto que, na verdade, né, existem muitos e muitos técnicos, muitos e muitas associações, sindicatos, que podem dar para os jornais, por exemplo, informações muito mais adequadas do que a gente olha. Então, a informação que não é, vamos dizer assim, uma informação, não vou falar a palavra séria, mas que não é uma informação, vamos dizer assim, com um bom grau de verdadeira, né? Eu acho que ela acaba prejudicando todo o processo. A gente acaba tendo que dar voltas maiores para poder chegar no mesmo ponto que poderia ser alcançado com menos custo. É isso que me parece. Por isso eu falo tanto em educação também. Eu concordo. O único ponto que eu queria fazer é que, quando eu comentei sobre informação, eu estava me referindo mais a quais são os dados científicos hoje já existentes para os tomadores de decisão, né? Então, menos as informações que chegam na população em geral, mas quem está tomando decisão em relação a onde investir, aonde colocar foco, né, para aumentar a circularidade dos plásticos, quais são as entidades neutras e críveis e baseadas em dados científicos que geram esse tipo de informação que pode gerar tomadas de decisão mais efetivas. Fredo, o que eu acho do seu comentário com relação à informação que também chega para o consumidor e a forma que esse tema acaba indo na parte legislativa também, eu acho que está muito num assunto que é conveniência. Assim, é conveniente para o legislador, por exemplo, resolver com uma canetada, dizendo, não pode usar mais, isso é proibido. É muito mais simples do que ele fazer uma análise científica de impacto, quais são as substituições, quais são as oportunidades de melhoria do sistema, como obrigar uma infraestrutura ou poder público municipal, estadual, a realmente ter ações. E do outro lado, do consumidor, toda vez que a gente fala em conveniência, a gente tem também impactos. Acho que é relevante você
você vê várias pessoas dizendo, eu não uso mais o canudo, por exemplo, né, que é um tema que isso foi muito forte aqui no Brasil, eu não uso mais o canudo, e aí posta como se fosse sustentável. E aí você olha para o lado, está usando, isso aconteceu numa situação comigo, de estar num ambiente em que a mãe pegou um canudo de plástico e fez assim, falou meia hora falando do quanto aquilo era impacto, que o filho dele não era para usar, que de jeito nenhum, devolveu o canudo. E aí, assim, deu 2 minutos depois, ela estava, o filho, pegando um monte de sachê, assim, de sal e de ketchup, e abrindo, assim, brincando com aquilo. E aí, assim, gerando aquele monte de lixo em volta da criança. Assim, é um contrassenso, né? Mas é muito mais conveniente, muito mais simples. Falar, não usa isso, até porque, de certa forma, você consegue, não tem tanto impacto no seu dia a dia, na maior parte das pessoas. Então, acho que assim, essa questão da informação, na minha visão, tem muito essa questão de conveniência, de um lado, de buscar, às vezes, caminho mais simplificado, e mesmo do consumidor, de também, assim, quando mexe na conveniência dele, também ter mais dificuldade. Então, por exemplo, a questão de refil, de retorno, que você vai ter um trabalho de levar o material, de você pegar a sua garrafa e ter que separar, traz uma questão de conveniência que muitas vezes a gente vê que no Brasil isso é um ponto de bastante atenção, né? Não sei, pelo menos algumas experiências no meu prédio que tem coleta seletiva que basta levar lá embaixo e separar, você vê pessoas que estão reclamando que não pode, que dá muito trabalho, que assim ter que descer na garagem para levar o lixo é ruim, que era melhor quando deixava na porta da casa. Então, eu acho que essa questão de conveniência, em termos de comunicação, acho que tem um impacto, né? Porque você estimula comunicações ou informações em termos de que desde que não impacte a sua conveniência do dia a dia. Por isso que eu volto a comentar a respeito de todo mundo colocar a mão na consciência e se questionar o que você está fazendo no teu dia a dia, justamente para ajudar, para colaborar na economia circular. Porque é justamente isso, é muito mais fácil não fazer nada ou muito mais fácil reclamar do que efetivamente tomar uma atitude. Você sabe, Guido, Thaís, Fabiana, Gustavo, Fabiana, você falou uma questão dos canudos, aí eu vou voltar àquilo que eu falo da informação que não é verdadeira. Quando começou essa onda sobre canudos, né, houve um programa de televisão em que uma apresentadora, casada com outro apresentador, fez uma entrevista sobre canudos, tipos de canudos. Aí a apresentadora entrevistou um pessoal que estava dizendo que estava importando canudo metálico da China. E aí a apresentadora perguntou, mas e como é que você sabe que esse canudo é de boa qualidade? Não, porque nós temos uma pessoa na fábrica da China, lá na China, acompanhando a produção desses canudos. Ora, me parece muito pouco verossímil que tem uma pessoa dedicada a ficar olhando uma produção de canudos numa fábrica na China. Tá? Então, esse tipo de informação vai para a sociedade e ela vai como assim, com um ar de realidade que não é. E isso que eu me queixo, quer dizer, cria-se uma informação distorcida, e toda informação distorcida ela acaba gerando uma dificuldade muito maior para que as coisas corretas aconteçam, ou seja, qual é o caminho, qual é o trilho que a gente tem que seguir, né? Então, se uma informação está fora, a gente acaba criando dificuldades para o próprio trabalho de economia circular, de tudo. Por isso que eu sou muito a favor da informação verdadeira, a informação que traga dados concretos, né, para que a gente possa buscar a circularidade, para que a gente possa ter, de fato, uma economia que evolua num sentido positivo para todo mundo. O que eu entendo, Thaís, é justamente o que a Fundação Ellen MacArthur busca, através do programa dela. Concorda? Sim. Eu não sei opinar muito sobre esse ponto da fábrica da China, mas que buscamos a circularidade, sim. Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Não, o que eu quis dizer foi o seguinte, que quando a gente tem informações verdadeiras,
a gente consegue chegar a objetivos verdadeiros com muito mais facilidade. Verdade, concordo. Although I think if I may add something, Eu gostaria de acrescentar algo. Nós, humanos, somos fáceis de sermos desviados. Deixa eu lhes dar um exemplo. Sob a suposição que você separe ou segregue o seu resíduo em casa, você facilmente é levado a acreditar que você tem um problema com plástico ou embalagens, porque quando você abre a sacola com toda a embalagem, isso ocupa muito espaço, mas é muito leve, certo? Por outro lado, todo o alimento que você consome ou desperdiça está numa sacola menor, que está mais pesado, mas a sua percepção, então, é a embalagem. Você sempre tem essa verificação de realidade com a embalagem quando você tem que levar para fora, porque é muito grande. Mas muitas vezes você não vê a função de proteção do alimento. E ele oferece alimentos limpos, higiênicos, seguros. E quando você considera, quando as pessoas falam de pegada de alimentos e bebidas, quase 1/3 do alimento produzido em todo o globo é desperdiçado. Esse é o real impacto que nós temos no aquecimento global. E aí nós temos a questão da embalagem. Não estou dizendo que não deveríamos fazer nada com a embalagem, não é verdade, mas facilmente somos conduzidos de forma errônea, como o exemplo do canudo. As pessoas dizem que não estão usando mais canudos, então elas são sustentáveis. Então, eu não estou usando mais sacolas plásticas, eu sou sustentável. Então, é uma forma fácil das pessoas se livrarem dessa culpa, mas, na verdade, já não estão usando por um saco plástico por 1 ano, isso é equivalente a não dirigir um carro por 15 quilômetros. Então, as pessoas acham que são muito sustentáveis usando sacolas de papel, mas elas pegam um carro e vão até o supermercado. Então, precisamos realmente colocar tudo em perspectiva e ajudar as pessoas a tomar decisões. Eu me lembro de um colega dizendo que o produto mais sustentável é aquele que faz as pessoas se comportarem de forma sustentável sem que elas se deem conta disso. Então, talvez isso realmente seja a devida questão que está aqui no centro da discussão. Chegou uma pergunta aqui para mim, que eu vou ler agora, tem que botar os óculos aqui, né? Fazer campanhas como a do Surgismundo, que atinjam o popular e ganhem de alguma forma, é importante. As cooperativas devem saber mais de coisas novas. A universidade e a indústria devem dar as respostas para coletores e transformadores. Políticas públicas também são importantes. O que vocês acham? Eu acho que tudo é verdade. Eu acho que tudo isso faz parte daquele conjunto de coisas que vai encaminhar para uma situação onde a gente possa encontrar uma solução que venha a ser mais adequada e que atinjam todos os objetivos que a gente vê colocado no nosso dia a dia, à nossa frente, atualmente. O que parece para vocês? Está bem alinhado, Alfredo, com o que a gente comentou agora, né? Quer dizer, acho que precisa de esforços conjuntos e efetivos. A questão de campanhas, por exemplo, né, com conteúdo e informação, ele é parte de comunicação e trazer conhecimento e informação, mas ele tem que estar junto com ações efetivas, né? Você simplesmente fazer ações ou comunicações, planos de comunicações grandiosos, sem ter ações concretas e efetivas, acho que você não está trazendo uma solução. Então, acho que é a combinação de ambos, eu acho que é muito isso, né, Gustavo, aqui na rede a gente falou muito sobre isso, vamos ter ações concretas e comunicação é a consequência
de apresentar aquilo que a gente conseguiu avançar. Eu acho que vale a pena mencionar isso, né? Eu acho que a comunicação ela é parte daquilo que você já elaborou, e fez e desenvolveu como consequência, e não como objetivo primeiro e principal. E está por aí justamente a questão de ter uma linha de raciocínio onde a ação, o projeto seja a base de tudo aquilo que você vai efetivamente apresentar. Eu acho que, de uma maneira geral, as etapas de discussões e debates a respeito do quão importante é o plástico, ou o quão nocivo ele pode ser se for cair no lugar equivocado, eu acho que toda essa etapa de debates já ocorreu, né? E eu acho que tanto uma proposta da indústria como uma proposta de uma visão efetiva da sociedade está muito mais ligada a que soluções nós vamos dar, né? Eu acho que o contexto todo tem que estar rodeado por algo efetivo, algo palpável, um produto final palpável, né? Isso também vai motivar mais as pessoas a continuar seguindo esse caminho. Acho que o exemplo que o Guido deu agora há pouco é muito interessante, né? Às vezes fica muito fácil dizer que você está participando de um propósito simplesmente ou deixando de utilizar uma sacolinha ou não utilizando um canudo, quando, na verdade, você está impactando de uma maneira muito pior do outro lado. Então, mas o fato é, temos que ter ações efetivas para que a gente possa também aproveitar esse engajamento das pessoas para encontrar uma solução que seja, né, a nova realidade dessa sociedade. Bom, entrou aqui uma pergunta para o Guido, tá? Que eu vou fazer agora. Guido, o índice de reciclagem de flexíveis no Brasil gira em torno de 5%. Aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Eu não concordo. O número que eu tenho conhecimento da última pesquisa é 24%. Fecho parênteses. Bom, no SEMPRE, que é um órgão do setor de reciclagem, entendemos que a educação ambiental do consumidor para a separação deste material é um ponto muito relevante para estruturar a cadeia. Pode nos contar a experiência da Europa neste ponto? First of all, a comment to the 5 versus 24%. Primeiro, um comentário sobre os 5 versus 24%. Temos que verificar as definições. Estamos falando de embalagem flexível no geral, e incluindo embalagens industriais ou apenas de consumidores. Provavelmente, a embalagem de consumidor tem uma taxa de reciclagem menor. Conforme já mencionado, isso tem a ver com a definição da infraestrutura. Então, no mundo ideal, o ideal e a realidade parecem colocar todas as embalagens, menos papel e vidro, que também devem ser segregados. E em centros modernos de segregação, é relativamente simples utilizar a tecnologia para segregar os diferentes materiais. Então, tem várias frações de polímeros e há também tecnologia de reciclagem disponível que pode tornar isso comercialmente viável para também separar embalagens flexíveis. Então, é um método diferente de segregação e depois combinar tudo, por exemplo, para um aterro sanitário. E aí temos também a necessidade de investimento em infraestrutura para segregar tudo isso. E a tecnologia existe, mas isso precisa de escala. Alfredo, se me permitir 2 minutos só Claro. para comentar, dentro da rede de cooperação para o plástico, de novo, dentro da iniciativa, justamente uma das ações ou um dos projetos com o envolvimento de todos os membros da rede tem sido justamente a embalagem flexível.
e a gente tem um projeto justamente para aumentar a reciclagem do material flexível, aumentar a reciclabilidade das embalagens flexíveis, utilizando um projeto para que a gente possa trazer para o conjunto de opções no design de embalagens, ou seja, com o conceito de design de embalagens, soluções para isso, com envolvimento de toda a cadeia, né? Então, de novo, a grande vantagem dentro da rede é porque você tem lá fabricantes de matérias-primas virgens, né, transformadores, empresas de bens de consumo e, do outro ponto, o próprio reciclador, para que esse material não só seja no nascimento, né, o conceito que a Ellen MacArthur traz de design de embalagens, né, para que você traga a melhor solução no design de embalagem, utilizando os materiais corretos, que depois eles possam ser novamente reutilizados, né? Então, essa intenção já existe dentro um projeto específico, a gente já vai ter, até o final do ano, algum desses protótipos de soluções com o apoio justamente de toda a indústria, com o interesse de toda a indústria nesse processo. Então, para o pessoal do Sempre, fica aqui o convite para também conhecer um pouco mais dos nossos projetos em relação a flexíveis, né, que tem o apoio tanto da indústria como, obviamente, das associações coligadas. Eu gostaria de fazer um comentário, Gustavo, que é o seguinte, né? Esse congresso, como eu sempre gosto de dizer, temos muitas pessoas como nós que estão mais ou menos ligadas ao setor, né? Mas tem muita gente da sociedade. Tá? Eu sempre procurei fazer um encaminhamento para que a sociedade participasse, né? Também para que ela soubesse o que a gente está fazendo. Tá? E temos muitas pessoas da América do Sul participando, né? Do Chile, do Equador, do México na América do Sul, mas América de língua latina, Peru, algumas pessoas dos Estados Unidos. E eu fico muito contente de que a gente possa, numa conversa como essa, mostrar que a gente está fazendo muita coisa numa direção de circularidade. No Brasil está se fazendo muita coisa numa direção de circularidade. E aí eu queria fazer também um brevíssimo comentário, que numa das primeiras reuniões da rede eu participei, acho que na, sei lá, terceira, quarta reunião, e eu me lembro de ter visto uma senhora que era ela trabalhava numa cooperativa, tá? E ela dizia o seguinte: puxa, mas fazem garrafas de água mineral, uma é vermelha, a outra é azul, para separar e reciclar isso aqui, o pigmento vermelho, todo mundo sabe que é uma tragédia, né? Para separar isso aqui, as pessoas, quando pensam lá atrás, não imaginam o que vai acontecer depois. Então, isso que a Thaís reporta, que você falou, que a Fabiana falou, que o Guido falou, do design, realmente é uma coisa muito importante. Nós temos que estar preocupados com isso para que isso possa reverter sempre numa condição mais adequada de utilização dos materiais. Eu concordo bastante, e eu trabalhei por muitos anos na iniciativa privada, em grandes empresas, e tenho essa experiência de, muitas vezes, as áreas dentro das empresas trabalham de forma separada, né? Então, às vezes, a pessoa que está desenvolvendo a estratégia de economia circular, ela não é a mesma que está pensando no produto, né? Aliás, quase nunca é. Então, existe uma oportunidade, eu acho muito grande, de aproximação, porque a gente fala bastante de colaboração entre atores, né? E eu acho que existe também a oportunidade de colaboração interna dentro das organizações, de que as áreas trabalhem de forma integrada e o pensamento de economia circular passe pela área de inovação, passe pela área de marketing, passe pela área de supply chain, né? E modelos de trabalho multifuncionais dentro das empresas, das grandes empresas de bens de consumo, são essenciais para que o que você falou, para que esse tipo de tomada de decisão não vá parar, né? Não precise chegar na fase de a cooperativa que vai levantar a bola de que, gente, isso aqui não está funcionando. Aí volta tudo, né? Acho que não precisa chegar até lá. Então, tem uma oportunidade muito grande de colaboração maior dentro das empresas e também de utilização de materiais que são desenvolvidos
agora trabalhando na Fundação Ellen MacArthur, eu vejo a quantidade de material de alta qualidade que se gera como guia mesmo, né, como orientação de quais são as melhores decisões em termos de design para desenvolvimento de diferentes embalagens. Então, eu acho que tem muito material para ser utilizado por diversas áreas e que tem uma oportunidade grande aí de colaboração interna. E eu só fazer um ponto sobre as embalagens, sobre o que vocês estavam falando antes das embalagens flexíveis. A fundação ela não é prescritiva em relação a nenhuma embalagem, né? Então a fundação ela não determina o que é, o que não é reciclável, o que deve, o que não deve ser feito. Mas a fundação estabeleceu uma definição em relação à reciclabilidade, porque a definição de reciclabilidade ela é muito polêmica, né? Ela tem várias definições existentes e ela pode ser identificada como uma reciclabilidade provada dentro de um laboratório ou pode ser uma reciclabilidade em escala e na prática, né? E a definição que a Fundação Ellen MacArthur define é na prática e em escala. Isso significa que existe uma nota de corte, né? Uma linha de corte. Se não houver uma reciclagem comprovada de pelo menos 30% de um certo tipo de embalagem, essa embalagem numa geografia, num país específico ou num conjunto de países que somem uma quantidade específica de pessoas, essa embalagem vai ser definida como reciclável ou não, né? Então, existe essa conexão do conceito de reciclabilidade com a reciclagem na prática é uma definição que a Fundação Ellen MacArthur traz que pode ajudar a guiar esse tipo de conversa, né? De entender qual o percentual, que às vezes existem várias opiniões ou, enfim, visões diferentes sobre esse tema. Então, só queria trazer esse ponto de que tem uma definição da New Plastics Economy que tem guiado as empresas signatárias do Global Commitment e as empresas signatárias dos Pactos dos Plásticos no mundo todo. Sobre esse ponto de vista, Thais, eu achei muito interessante a colocação do Guido, que na Alemanha está se mudando, né? Desculpe, na Europa, o ponto aonde se faz esta avaliação. Está deixando de ser na coleta, né? E passa a ser o passo seguinte, o que vai fazer com que o índice de reciclabilidade, né, também venha a cair, né? Então, essa questão de conceitos é uma questão que a gente tem que ter bem presente, bem firme, né, para que a gente possa ter aquilo que eu sempre falo, a ideia adequada. Se a gente começa a ter muita ideia divergente do que acontece de fato, a gente acaba indo para soluções erradas, né? Sim, as definições da Fundação Ellen MacArthur, elas foram desenvolvidas por um comitê de mais de 100 especialistas na área. Então, são aí desde 2016 desenvolvendo conceitos de uma forma bastante colaborativa com especialistas do mundo todo. Então, são conceitos desenvolvidos a partir de evidência e de consenso de especialistas. Então, claro, é uma visão, né? Podem existir contrapontos, acho que dificilmente existir uma verdade absoluta em definições que estão sendo criadas, mas essa é a visão e o ponto que você falou, a definição de reciclagem efetiva da Fundação também é em relação não é sobre coleta, é sobre reciclagem na prática. Então, esse indicador a gente utiliza também. Gustavo, o que você acha disso? Primeira coisa, eu acho que estamos, de novo, falando sobre os mesmos assuntos e tentando encontrar os mesmos tipos de soluções no final do dia. A rede de cooperação para o plástico, como eu tive a oportunidade de apresentar ali no meu tempo, justamente trouxe o primeiro índice de reciclabilidade, que olha não só o espaço técnico, porque uma coisa é a reciclagem técnica e aquilo que você consegue alcançar com ela na parte do laboratório, mas a visão mercadológica e regional. No caso do Brasil, porque o Brasil é um país, né, de tamanho, de dimensões continentais, então a gente decidiu não só olhar a questão da mercadológico, de quanto vale, quanto efetivamente é reciclado aquele material, mas sim também olhar a questão da regionalidade para as infraestruturas que são distintas em cada uma das regiões.
Então, eu acho que o Retorna, que é justamente o índice de reciclabilidade da rede, é o primeiro que está conseguindo encontrar essa solução. Como disse a Thaís, a solução nunca é perfeita, você tem que estar naturalmente evoluindo e melhorando a sua utilização. Então, nós ainda temos e teremos pela frente vários assuntos que ainda vamos ter que debater, elementos que nós vamos ter que incluir dentro dessa discussão e desse debate. Quando a gente olha um índice de reciclabilidade, uma coisa é quando você olha especificamente para o seu produto, para dentro da sua empresa. E aí você vai fazendo os controles e verifica especificamente o que entra, o que sai, como você reutiliza. E outra coisa é olhar dentro de um contexto muito maior. A Ellen MacArthur mesmo colocou, ou seja, os seus signatários dessa visão em termos de pacto dos plásticos têm uma alta representatividade, mas são 20% do que é o total. Então, como é que você consegue atingir os demais para que efetivamente a gente tenha resultado? A gente começa pelos maiores, e está correto olhar por aí, mas também a gente precisa do compromisso de todos. Então, por isso que a ideia dentro da rede sempre foi de trazer um índice de reciclabilidade que seja aberto, que todos possam usar, para que, de uma maneira geral, a gente comece a criar, de novo, a educação para que as empresas comecem a olhar a reciclabilidade como uma realidade e comece a se movimentar para que o seu produto seja cada vez, tenha uma reciclabilidade melhor, e não só a reciclabilidade, mas o resultado final, que é uma reciclagem efetivamente maior. Então, eu acho que estão todos esses contextos, essas informações, esses contextos ligados, para que a gente tenha um resultado final positivo para a sociedade. E, de novo, é esse o final, o que a gente quer é encontrar uma solução que a gente tenha engajamento de todos. Fredo, pois é. Só complementar com um ponto que a Thaís colocou, eu acho que é relevante, a colaboração interna da empresa, dando aqui um pouco do meu testemunho, a diferenciação que a gente fez em que a economia circular se tornou prioridade em todos os negócios, na avaliação do design, no acompanhamento do cliente, foi quando a gente estabeleceu, primeiro, como negócio, então a gente trouxe para a linha de frente como desenvolver a economia circular como negócio dentro da companhia, com todo o aval e definição e priorização da alta liderança, seguida de um compromisso claro e público para trabalhar nesse caminho. E aí isso faz com que dentro da companhia a disseminação de que este tema é um tema prioritário acaba sendo disseminado. E isso é algo que eu sempre falo, assim, eu sou responsável pela economia circular da área para implementar, mas isso é um conceito que tem que estar claro e definido para todo mundo, porque na prática o que a gente tem visto é oportunidade em áreas que a gente nem imaginava, trazendo esse conceito de circularidade. Então a gente tinha um resíduo químico em que a gente tinha uma destinação que a gente conseguiu valorizar, transformar em produto, achar um novo segmento que utiliza e estamos aplicando. Não é o do plástico, é do química, mas partiu de uma área comercial que nos chamou para entender o conceito, como que transformar efetivamente do ponto de vista técnico em um novo produto, e a gente conseguiu implementar. Então, acho que esse é só um testemunho que eu queria, que eu acho que é relevante demais que a Thaís colocou, de que dentro da companhia, trazer a economia circular para o negócio foi algo que fez a diferença para a gente, e a partir dos compromissos firmados e a priorização do nosso CEO no tema, fez com que todas as áreas busquem uma solução circular, porque sabe que essa é a priorização, e dentro do pipeline de inovação, a maior parte da dedicação dos times está ligado a soluções renováveis e recicladas dentro da companhia. Uma companhia que é uma petroquímica, é algo de fato que é uma diferenciação e uma movimentação que aconteceu a partir ter sustentabilidade como pilar sempre foi o caminho, mas efetivamente a circularidade aconteceu, essa transformação na medida que a gente trouxe isso para o negócio, e aí de fato houve uma colaboração das mais diversas áreas e buscar soluções das mais diversas no dia a dia de cada um. E sabe, Fabiana, isso é uma coisa que realmente é notável no dia a dia, nas relações, eu sou cliente da Braskem, nas relações entre os clientes e a Braskem, a velocidade com que
isso vem ocorrendo há, sei lá, 3 anos atrás, talvez, não se falava nada, ou se falava muito pouco. E em 3 anos se fala muito, né? Isso aí é uma coisa notável e eu acho que mostra que nós estamos seguindo um caminho bom, um caminho legal. Quer dizer, talvez já tenha passado o segundo degrau, tudo começa pelo primeiro, talvez já tenhamos passado o segundo degrau, né? E eu acho que a gente está evoluindo bem sobre isso, tá? Nós estamos chegando ao final do tempo do debate. Eu queria passar a palavra para cada um de vocês, fazer algum comentário, alguma coisa que queira dizer, né? Porque aí, na sequência, depois, às 13 horas, nós já teremos uma outra apresentação. Então, eu vou começar pelas moças de novo, né? Vou pedir para a Thaís, então, se ela quer falar mais alguma coisa, o que ela gostaria de dizer. Não, queria só agradecer a oportunidade, acho que eu falei bastante já na minha apresentação e aqui, estou disponível para qualquer contato adicional. Obrigada pela oportunidade, acho que qualquer oportunidade de troca e de visões, que às vezes vão ser as mesmas, às vezes vão ser diferentes, é sempre a melhor forma de evoluir. Obrigada. Nada. Fabiana? Agradecer também a essa oportunidade, acho que todo debate é muito rico, traz oportunidades, traz novas reflexões, eu acho que esse é o caminho, o Congresso traz esse ambiente, de fato, de trazer novas ideias, novas soluções, e eu acho que é um prazer estar aqui compartilhando com os meus colegas esse tema que é tão relevante, que mostra o quanto isso está cada vez mais relevante no setor plástico, já que a maior parte das discussões que a gente vai ter nos painéis está em torno de soluções circulares, sustentável, eu acho que estamos no caminho certo. Muito obrigada. Nada. Guido, eu vou te fazer o convite em português, né? Not English, em português, para que, se você, tá bom. se você quiser comentar mais alguma coisa. Pela sessão de discussão, eu acho que a gente está muito conjunto para a gente But if you prefer, speak in English, not problem. Chegar numa economia circular, mas eu prefiro de apresentar em persona, não numa conferência virtual, mas uma conferência, um congresso no Porto Alegre, por favor, próxima vez. Muito obrigado. Ok. Gustavo, por favor. Eu também só tenho a agradecer a toda a organização do Congresso, a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de expressar as ideias e expressar as ações que a gente está realizando. Eu concordo plenamente aqui com os demais de que essa é uma grande oportunidade para a gente trazer todas essas ideias e todas essas ações. E eu acho que a visão, né, que o Congresso traz, às vezes diferente e às vezes parecida, são enriquecedoras para a gente efetivamente construir um modelo melhor para frente, para as futuras gerações. É isso que é efetivamente sustentável. Bem, eu queria agradecer a Thaís, queria agradecer a Fabiana, queria agradecer ao Guido, queria agradecer ao Gustavo pelas excelentes apresentações que fizeram, por participarem desse não é debate, esse bate-papo aqui, né? Porque a gente começa a construir alguma coisa legal para o futuro. Tá? Muito obrigado para vocês, e se quiserem continuar assistindo o Congresso, tem muita coisa boa ainda pela frente. Muito obrigado, tchau para vocês aí. Tchau, obrigada. Tchau. Nós queremos agradecer mais uma vez aos palestrantes, ao Guido, a Thaís, o Gustavo e a Fabiana, e também a você, Alfredo Schmidt, por ser mediador aí desse rico debate. E antes da gente dar sequência, né, para a próxima palestra, a gente quer te lembrar que para acessar a tradução simultânea, basta selecionar o idioma no canto superior esquerdo, e que os materiais em inglês, como o guia do congressista e também os slides que estão sendo apresentados pelos palestrantes, estão disponíveis no site cbplástico.com.br. Importante, o certificado de participação no 4º Congresso Brasileiro do Plástico será fornecido a todos que tiverem mais de 70% de participação.